Eles reconheceram Jesus ao partir do pão. É sobre isso que nós vamos falar nesse dia de hoje. Inspirai, Senhor, as minhas ações e ajudai-me a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos nas oitavas da Páscoa. A cor litúrgica é o branco. Nós vamos falar sobre o Evangelho segundo São Lucas, lá no capítulo 24, do 13 ao 35, em que nos é narrado o episódio ali dos discípulos de Emaús, aqueles discípulos que iriam para a sua casa de volta. Eles estavam em Jerusalém, eles viram tudo que aconteceu com Jesus, e aí eles não acreditaram verdadeiramente que Jesus iria ressuscitar dos mortos, e eles decidiram voltar para Emaús, e nesse caminho eles são surpreendidos por Jesus, e Jesus ele aparece a eles não com sua aparência, mas assim como se fosse uma outra pessoa. E aí eles começam a falar com ele: mas por que vocês estão tristes? E aí eles vão falando com Jesus: é só você que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, o nosso Senhor, nós achávamos que ele ia libertar o povo de Israel, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram, e algumas mulheres foram ao túmulo, não viram ele, alguns falaram que ele não estava lá, mas ele mesmo ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu, e eles lá iam tristes pelo caminho. E aí Jesus ele vai e fala com eles assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí, começando por Moisés, ele passou por todos os profetas e foram conversando com esses discípulos pelo caminho. E esses discípulos, eles foram meditando realmente a respeito do que falavam os profetas, das profecias, de tudo, da construção do mistério da salvação. E aí Jesus, ele fingiu que ia para frente, que ia embora e não ia mais ficar com eles. E eles já tinham chegado no local. Fala: não, fique conosco essa noite e tal. E aí, à noite, quando Jesus estava com eles na mesa, eles sentaram-se, e aí Jesus ele tomou o pão, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, disse um ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E aí eles decidiram voltar a Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos. E ali confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Aqui esse partir do pão, meus irmãos, para nós cristãos católicos, realmente foi a última fração do pão, ali na última ceia, em que Jesus ele partiu o pão, deu graças, o distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Ali realmente esse partir do pão em que Jesus foi reconhecido por esses discípulos é aquilo que Jesus ele fazia sempre. Era aquele ato de dar graças ao Senhor pelo alimento e o partir e distribuir aos seus discípulos. E ele realmente vai nos remeter à Eucaristia, porque nós em todas as celebrações eucarísticas relembramos a cena da última ceia, em que Jesus ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Depois pegou o vinho, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. E aí no final ele continua: fazer isto em memória de mim. Aqui ele fazer isso em memória de mim é justamente isso que Jesus ele faz a esses discípulos aqui, ó. Faz isso, parte o pão, distribui, né, como se esse é meu corpo, esse é meu sangue. Então nós devemos realmente acreditar que Jesus está presente no meio de nós e abrirmos o nosso coração, porque Jesus ele pode aparecer de tantas formas no nosso dia a dia, por alguma coisa inusitada, alguma pessoa que você não imaginava encontrar, alguma palavra que alguém te fala que você não imaginava. É Jesus que está ali pronto para te falar, Jesus que está ali querendo se comunicar com você. É preciso que você realmente abra o coração e o reconheça
no partir do pão, no partir da palavra. Então que nós possamos realmente meditar nesse dia de hoje sobre a importância de estarmos com o coração aberto, um coração assim como a terra boa, né? A gente tem que estar com o coração livre para que quando a semente chegue, ela germine, cresça e dê os seus frutos a cada um ao seu tempo. A uns vai dar 10, outros 30, outros 60, outros 90 por um. Então, que Deus abençoe você. Gostar do vídeo, deixa aquele like aí pra gente, se inscreva e até o próximo. Valeu!